todos possam se sentir bem na casa de nosso Deus, e esta noite o Espírito Santo de nosso Deus, Ele possa nos preparar para podermos ouvir a sua palavra, ouvir a sua mensagem, que o Senhor possa nos envolver num só espírito, um espírito de adoração, um espírito de reverência para com a sua palavra, e que esta noite o homem se cale e que o Senhor fale. E sabe, não existe uma razão, como a música diz, para Deus nos amar dessa forma, sabe? Não existe uma razão tamanha para que Deus possa olhar para o irmão, o Andinho, o Everto e dizer assim: olha, realmente tem uma razão para que eu possa amá-la. Ele está me dando uma razão, sabe? Não há justificação. Na verdade, Ele nos ama porque Deus é amor, e Ele nos ama incondicionalmente. E se nós passássemos a eternidade para meditando o porquê, simplesmente nós aceitaríamos o amor e não iríamos compreender porque Ele nos ama tanto. Mas Deus, Ele ama, Deus, Ele é amor. Mas o hino anterior, a qual nós louvamos o seu santo nome, fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Temos que colocar em nossas mentes algo. Deus, Ele nos ama, e Ele chama a nós das trevas para a verdadeira luz. E é inadmissível todo aquele que o aceitou como seu Salvador permanecer em desobediência. E é isso que nós vamos falar nesta noite: desobediência. O quão grave ela é, o quão grave e quão trágico ela é, e como ela se torna devastadora em nossas vidas, a desobediência, e principalmente a desobediência à lei de Deus. E lá em uma das parábolas lá de Jesus Cristo, lá em Mateus, no capítulo 25, ali no versículo 25 ao 32, Jesus Cristo, não é para você abrir, certo? Não é para só estou fazendo uma coisa aqui, mas se você quiser abrir, pode ficar à vontade, certo? Vamos abrir, todos já estão abrindo, vamos abrir aí em Lucas, na verdade, perdão, é Lucas capítulo 21, Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, e o versículo é o 28 até o 32. Vamos perdoar Mateus, Mateus. É porque lá eu estou estudando e olhei para Mateus e escrevi por Lucas. Mas é Mateus, eu perdão. Mateus, capítulo 21. Onde vai falar a parábola de dois filhos. A parábola dos dois filhos. Todos acharam? Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos e neste momento vamos pedir a orientação do nosso Deus. Pai querido e Pai Santo, a Tua palavra neste momento está aberta. E nós queremos, Senhor, te suplicar e te pedir humildemente que o Senhor possa, neste momento, Senhor, nos inspirar, para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender, Senhor, as Tuas palavras, da mesma forma a qual o Senhor inspirou a esses homens santos a escreverem a Tua palavra. Bem sabemos, Senhor, que é impossível nós compreendê-la sem o Senhor nos inspirar. Então, ó Pai, neste momento, nos dá um entendimento espiritual, para que nós possamos compreender e entender a Tua Santa Palavra, pois ela se discerne espiritualmente.
Pois é isso que nós choramos, é isso que nós pedimos, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Mateus capítulo 21, versículo 28 diz assim: E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigiu-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependeste, afinal, para acreditar nele. O fato que eu quero enfatizar aqui é esses 2 filhos. O primeiro, o pai chegou e disse: Filho, você vai trabalhar na vinha hoje. Sabe, não era um pedido do pai, mas sim uma ordem. Mas dizer: olha, você vai trabalhar na vinha hoje. Não foi uma pergunta. Era um mandado, era um mandamento do seu pai. E aquele filho ali, o primeiro filho, disse: Sim, pai, eu vou. Pode contar comigo, eu estarei lá. Porém, não foi. E para o segundo filho, ele chegou e falou a mesma coisa. E o filho: Não quero. Porém, se arrependeu e foi. E Jesus ele faz uma pergunta aqui, né? Diz: Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E responderam: O segundo. Certo? O segundo. Então, é preciso nós obedecermos a Deus, não somente por palavras, mas por atos e ações. Será que de fato nós estamos obedecendo a Deus, ou será que estamos dizendo: Sim, Senhor, tudo bem, ok, farei isso, porém, no final, não fazemos absolutamente nada? Em qual dos 2 grupos estamos nos encaixando? O primeiro filho ou o segundo? Sabe? E como eu falei, a desobediência ela nos leva a muitas situações desprazerosas, situações essas qual nenhum ser humano gosta ou gostaria de estar ou queira passar. A desobediência, sim, ela traz resultados, porque tudo que você planta, você semeia. Tudo que se planta, colhe, né? Tudo que se planta, colhe, né? Não importa o que, você colherá. Mas a desobediência, ela nos traz separação entre nós e Deus. Ela faz uma separação. Em alguns casos, ela traz mesmo até a rejeição da parte de Deus. Mas Deus, ele não nos ama, não é assim? Ele nos ama, Ele perdoa todos os pecados. Estou certo ou errado? Certo. Estou certo? Tem certeza? Todos os pecados Deus perdoa? Todos? Quase todos. A Bíblia fala que nenhum não se perdoa. Alguém sabe me dizer? Contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sabe, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Quando nós estamos praticando algo de bom, não vem de nós mesmos. Quando nós estamos fazendo algo de bom, sabe, não é da nossa natureza fazer algo de bom. Você sabia disso?
já preguei outras vezes, mostrei biblicamente que a natureza do ser humano, depois que ela saiu das mãos de Deus, depois que o pecado entrou no mundo, ela passou a ser corrupta desesperadamente. O seu coração é desesperadamente corrupto. A Bíblia diz que não conhecerá. Mas, quando estamos em Cristo Jesus, nos tornamos novas criaturas. Porém, a desobediência, a blasfêmia contra o Espírito Santo, de tanto nós brincarmos com o Espírito Santo, de tanto nós ouvirmos a sua voz e não damos conta, aí vem a rejeição da parte de Deus. Eu queria convidar você a ir lá para 1 Samuel, no capítulo 15, o primeiro rei de Israel. O primeiro rei de Israel foi instituído lá, um rei a qual foi escolhido até mesmo ali, pelo povo enviado por Deus. Deus mostrou ali que Saul era para ser rei, um rei a qual até aparentemente, logo no começo do seu reinado, na verdade aparentemente não no começo do seu reinado, ele adotou ali a obediência a Deus, e com isso ele se tornou um rei vitorioso. Porém, no capítulo 15, versículo 1 ao 22, nos mostra a rejeição de Saul pela sua desobediência. 1 Samuel, capítulo 15, e o verso 1 ao 22. Todos acharam? Amém? Diz assim: disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Deixe oposto a Israel no caminho, quando este subiu do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saia do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul dos amalequitas, desde Avilá até chegar a sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se conquistou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao camelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Jogai. Veio pois Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E um mugido de bois que ouço?
Respondeu Saul: de Amaleque nos trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera-te, e declarei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Vamos parar aqui. Aqui no versículo 1, Deus ele não pede a Saul, ele dá um mandado, ele dá uma ordem. Vai lá e destrói os amalequitas, vai lá e acaba com todos. Até mesmo as crianças de peito que mamavam era para ser passado um fio de espada, era para destruir tanto a crianças, a meninos, a moças, a mulheres, a velhos, animais, todo animal era para ser destruído todo. Deus ali tinha dado uma ordem a Saul, a ordem era destruir. Agora, por que Deus queria destruir aquele povo? E no versículo mais abaixo fala que este povo, ele se levantou contra Israel. Se você for observar aí diz claramente o que eles tinham feito. Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Ou seja, era um povo que sempre se colocava, na verdade, a intenção de invadir a Canaã celestial, a qual Deus tinha dado ali, na verdade, o povo de Israel, quando tinha saído do Egito. O incentivo foi partir dos amalequitas, de invadir a cidade, e sempre eles se juntavam com outras cidades, ou seja, os guerreiros que eram contra, na verdade, outras nações que eram contra Israel, se levantavam contra. E Deus disse: olha, destruirei Amaleque, porque ele se pôs no caminho do meu povo. E Saul, ele aparentemente ali naquele momento, ele disse: está ok, está certo, assim farei. E quando Saul chega lá, o que é que ele faz? Aqui nos diz que ele então permitiu que um povo saísse. Não foi assim? Saísse um povo, e esse povo era Saul convocou um povo. O nome desse povo eram os queneus, está aí no versículo 6. Diz: olha, saiam do meio dos amalequitas, para que nós não destruímos vocês. Os queneus, na verdade, eles tinham usado de misericórdia para o povo de Deus. Você entende, até aí Saul estava permanecendo obediente a Deus. Até aí Saul estava executando o mandado de Deus, o que Deus tinha pedido para ele fazer. Ele estava executando ali, estava obedecendo. Porém, quando chegaram lá na cidade, os amalequitas, diz que eles destruíram tudo que era desprezível, todo o povo, mas poupou o rei dos amalequitas. E também permitiu que o povo poupasse também a cordeiros, a vacas, animais cevados, para oferecerem sacrifício a Deus. Mas qual era o mandado de Deus? Qual era o mandado de Deus? Era para destruir, não era? A intenção era boa, não era? O que é que vocês acham? Não era boa, né? O inferno está cheio de boas intenções. Sabia disso? O inferno está cheio de boas intenções. Ou nós obedecemos, ou nós sacrificamos. E a palavra de Deus diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mais à frente aí você pode ver. Será que nós estamos obedecendo a Deus? Ou será que nós estamos sacrificando? Será que realmente estamos dando ouvido à palavra de Deus? Será que realmente estou cumprindo o que Deus me pede, o que Ele me manda? Ou será que eu estou fazendo o que eu acho, as minhas boas intenções? Ninguém vai para o céu com boas intenções. É bem certo que você guardar os mandamentos não lhe dará a vida eterna, porque a vida eterna ela é
doada através da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas todo aquele que está sobre a graça é preciso estar em obediência. Entende isso? Você compreende isso? Todo que está sobre a graça é preciso viver em obediência. Obedecer para quê? Para ganhar a vida eterna? Não é pelos nossos méritos, não é pela força do nosso braço, unicamente pelo sangue que foi derramado na cruz, no Calvário, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você está vivendo uma graça sem obediência, saiba que essa graça é uma desgraça para a sua vida, para a minha vida, se eu viver dessa forma. Pois Saul, ele até então tinha dado ouvidos à voz do Senhor, foi ungido do Senhor. Deus amava Saul, sim, mas a palavra de Deus nos diz que Deus se arrependeu de ter constituído Saul rei, pelo fato da desobediência. Entende porque eu disse no começo que a desobediência ela nos traz, ela nos traz, na verdade, situações desprazerosas, a qual nenhum ser humano gostaria de estar. Infelizmente é dessa forma. Sabe, mas hoje Deus nos dá a oportunidade de nós obedecermos por amor. É preciso nós vivermos se o que nós estamos fazendo de fato como cristãos, como conhecedores da palavra, na verdade, se estamos de fato obedecendo ou se estamos sacrificando. Deus ele não se agrada em sacrifícios, Deus ele se agrada em obediência. É simplesmente assim, é radical assim. Entende? Com Deus é sim, sim ou não, não. Não há meio termo, nem termo. Ou passamos a ter uma vida cristã em obediência por amor, pela graça a qual nos foi alcançada, por reconhecimento de que um dia nós estávamos lá nas trevas e Deus nos resgatou para a sua verdadeira luz. Nós somos os mais infelizes de todos. Apesar de virmos todos os domingos, todos os sábados, todas as quartas, apesar de participarmos de congressos jovens, apesar de participarmos de estudos bíblicos, sabe por quê, irmãos? Obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode sacrificar o seu tempo, você pode sacrificar a sua semana toda. Não sei se para você vir à casa de Deus é um sacrifício. Eu não sei. Mas se for, obedecer é melhor do que sacrificar. E essa era a mensagem que Deus queria passar para nós hoje. Deus o abençoe. Amém. Vamos